Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 9 grandes lições sobre como aprender com os filósofos antigos. Eu quero falar com você sobre filosofia, um dos nossos pilares aqui dentro da Alquimia da Mente, e com certeza vai fazer toda a diferença. E quanto mais você se expande, mais você entende, peraí, como que as antigas civilizações pensavam, como na verdade a gente hoje está pensando. Isso cria dentro da gente uma série de indagações, perguntas, e principalmente para você que agora está nos acompanhando, ou mesmo já nos acompanha há um tempo, como que isso tende a ajudar você na compreensão da sua própria vida, da sua carreira profissional, a forma que você lida com o dinheiro, os relacionamentos, sua saúde, ou mesmo o entendimento do seu propósito, tá bom? Vamos lá, a primeira grande lição que eu quero passar para você é: o fracasso pode ser um benefício. Olha que interessante. Nós somos ensinados hoje, nesse momento, nesse instante de tempo e espaço, quando a gente fala a palavra fracasso, você entende, caramba, isso é algo ruim, algo negativo. Eu aprendi lá atrás que é algo negativo. Mas quando você entende que, na verdade, o fracasso pode corroborar para algo diferente, peraí, será que existe algo além do arco-íris, que a gente fala em inglês, Então, preste muita atenção. O fracasso, na verdade, inclusive, tem um exemplo claro. Eu lembro da cultura mesmo, até mesmo dos Estados Unidos. Então, o loser. Então, você é um loser. Basicamente, se você fala que é um fracassado na costa leste, tem esse paradigma, esse estigma, na costa leste, que ali vai ser Nova York, as cidades mais tradicionais, então da criação do país, eles vão te falar: não, você é um loser, você é um fracassado, você nunca vai ser nada na sua vida. Mas o entendimento de fracassado, por exemplo, na costa oeste, por exemplo, a Califórnia e outros estados ali, eles vão te considerar: nossa, parabéns pelo seu fracasso, na sua empresa, na sua startup, naquilo que você faz, porque você aprendeu bastante. Se você aprendeu bastante, na verdade, as coisas elas podem gerar, com esse aprendizado que você teve, algo diferente. Olha que interessante. Então, só do mindset, da mentalidade ser diferente, os frutos disso tendem a ser mais qualitativos. Logicamente que a gente aqui não está falando para você errar sempre, Isso, na verdade, é burrice. E, principalmente, às vezes você não está seguindo a lei natural, Logicamente que você tem que aprender também com seus erros. Mas o fracasso ele pode ser benéfico nesse sentido de aprendizado. Segunda lição é: muitas vezes há mais de uma maneira de resolver um problema. E quantas vezes você pensa, por exemplo, você está com um problema agora na sua mão, provavelmente você tem agora, até você descobriu às vezes a gente por causa disso, lá atrás, ou mesmo descobriu hoje, por alguma ironia do destino, você nos achou aí no Spotify, no YouTube, Apple Podcast, nossos e-mails, e por causa disso você está aqui. E aí, no caso, por algum motivo, você tem esse desafio, esse problema dentro na sua mão, e aí você quer uma solução, às vezes, rápida, que o pessoal quer, Sempre rápida, sempre aquela coisa milagrosa. Mas o que eu quero dizer para você, às vezes você insiste, você tem que ver que, na verdade, muitas vezes nesse caminho que você é o único caminho que você pôs, é meio egocêntrico, sabe? Tem várias maneiras de resolver um problema, mas você não está pensando fora da caixinha, vamos dizer assim. E sempre pega o caminho que você sempre usou. Então, será que não tem mais umas formas? Analisa o todo, analisa as opções. Logicamente, faça testes, para ver, isso aqui tem desse jeito, tem desse jeito. Pense, raciocine, racionalize. Por que será que isso aconteceu? Por que isso não aconteceu? Tudo tem um motivo, porque tudo é matemático, entende? Então, não existe só uma maneira de resolver os seus problemas. Existem vários, mas aí também escolher as opções só cabe a você. Terceira lição: os obstáculos nos ensinam tanto sobre o nosso funcionamento interno quanto sobre o nosso mundo exterior. Então, qualquer obstáculo que você esteja enfrentando agora vai ter uma sinergia entre o que tem internamente a nós e ao externo. Então, é como se fosse um ambiente em simbiose. Nós estamos vivendo em harmonia. Até dentro das nossas células, por exemplo, existe o conceito da homeostase. Então, o seu corpo sempre vai procurar o equilíbrio, o balanceamento. Então, que nem, por exemplo, colesterol, Colesterol demais é ruim, mas tem que ter colesterol, O HDL, LDL. Em relação a sal, não pode ser muito sal, mas também não pode ser pouco sal, O corpo vai equilibrando. A mesma coisa na sua vida. Você não pode, por exemplo, exercer que, na verdade, só o externo vai decidir sobre a minha vida. Eu vou só
pensar o que o governo vai fazer, a economia. Não, você tem que pensar em você, você tem que se proteger também, né? Como também você não pode só pensar em você tem que pensar também no coletivo, a gente está na era de aquário, né? Então, assim, os obstáculos, eles ensinam os dois partes. Então, a gente entra até no conceito hermético, alquímico, em relação às leis esotéricas, das polaridades. Então, você vai ver que o que é interno também tem o externo, ou mesmo da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Então, tudo entra numa mesma consequência direta. Por isso que é tão importante você ter mais autoconhecimento e entendimento sobre isso. Quarta lição. Os obstáculos te deixam com raiva, o que pode ser ótimo. Isso é real. Quando a gente, por exemplo, fala até de programação neurolinguística, psicologia, é preferível que você esteja com raiva do que com tristeza. Nossa, Diego, mas uma coisa é melhor que a outra? Eu quero dizer, alquimicamente, quimicamente no seu corpo, bioquimicamente, quando você tem raiva, você solta o quê? Hormônios, você libera neurotransmissores, que geram uma energia muito de ação. Se você está triste, falta principalmente cortisol, que é o estresse. Tanto que muitas vezes, você que às vezes está com ansiedade, ou mesmo tem algum problema, depressão, por exemplo, você tem que tomar às vezes um remédio, porque o médico passou, um especialista, um terapeuta te passou, né? Psiquiatra, né? Então, nesse caso é o quê? Para fazer com que essa fabricação que era natural, essa fazenda natural, essa alquimia natural que existe, né, que agora não está sendo usada, consiga alcançar de novo novos resultados. E a mesma coisa acontece. Quando você tem raiva, raiva já gera isso. E às vezes você precisa ter raiva em relação ao que está acontecendo. Sua vida, o status de vida que você tem. Você meio que desanimou sobre a sua própria vida. Você tem que ter raiva, por exemplo, no sentido positivo de eu vou fazer a transformação. Não posso deixar do jeito que as coisas estão, entendeu? Eu preciso mudar, eu preciso querer algo diferente. Transcender ao meu estágio atual, ao meu nível de consciência. Você nunca vai poder contentar com o que você tem, com o que você é, com o que você faz, entende? Porque o objetivo da ambição é diferente da ganância, que é o poder pelo poder, dinheiro pelo dinheiro. A ambição faz parte de quem nós somos. Nós estamos expandindo. O universo é assim. As suas células se expandem. Diego, mas tem a morte? Sim, mas você nunca morre. Né? É algo que, na verdade, é efêmero, porque é o corpo. Mas você nunca morre. A energia, ela se dissipa, ela desaparece. Ela nunca desaparece, ela se transforma. Entendeu? Olha que interessante, algumas lições muito valiosas para você no dia de hoje. Lição número 5. Obstáculos nos lembram de estar presentes. Presta atenção, fica aqui comigo, não fica prestando atenção no seu celular, notificação, o que você estiver fazendo agora, presta atenção na minha voz, escute, entendeu? É isso. Muitas vezes você não faz isso. Você fala, não, peraí, eu vou pausar isso para ver depois. Você nunca vai ver depois, você sabe. Você cria desculpas, não crie mais desculpas. Não tem desculpas para uma pessoa fracassada que quer o sucesso. Não existe desculpas para uma pessoa que quer emagrecer e ainda fica comendo um monte. Não faz sentido. É incoerência. E aí, no caso, para você evidenciar isso, é com certeza viver o momento presente. Lição número 6. Nós aplicamos significados a um quebra-cabeça e não ao contrário. A tua vida é o quê? Um quebra-cabeça. Mas você que dá o resultado, o significado disso tudo, entende? Tudo é uma confusão? Sim, todas as vidas, né? Por exemplo, a sua vida é uma confusão cheia de coisa, né? Você tem que resolver um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo você tem que dar um significado para que essa confusão tenha um objetivo. O caos gera a ordem gera o caos. E se na verdade essa sopa de letrinhas que você está vivenciando, esse quebra-cabeça não fizer sentido, a sua vida também não vai fazer sentido. Se não vai fazer sentido, provavelmente, por exemplo, você não vai vivenciar a vida do jeito que você poderia vivenciar. Que é uma vida de alegria, de prosperidade, de abundância, em todos os sentidos, não só financeira, dinheiro, né? Porque isso é uma consequência da sua própria transformação interior. Por isso que é tão importante, por exemplo, entender que muito mais importante da consequência é a causa, né? Então, você tem que meio que estar uma sinergia entre os dois. E quando tem uma sinergia entre os dois para a mesma direção, você tem mais resultados. Lição número 7. Vale a pena fazer as coisas bem. Não se trata apenas de obter a resposta certa. E o que acontece? Faça bem tudo aquilo que você faz. O que é fazer o bem? Não é fazer o positivo, não. É fazer, né? Às vezes você vai ter que entender o negativo que está acontecendo na sua vida, mas fazer bem. Por exemplo, você vai estudar, estuda. Vai ler, tá? Você vai ouvir o podcast, vai assistir o vídeo, assista, ouça. Né? Você vai escutar uma pessoa, escute com os dois ouvidos. Preste atenção no que a pessoa está falando. Não tente retribuir, querer dar uma resposta. Escuta. Vai cozinhar, cozinhe, né? Vai plantar uma árvore, plante, sinta a terra, né? Você vai respirar, fazer uma meditação, sinta essa meditação. Então, assim, não fica esperando
apenas da resposta correta. Você aceita aquilo que está chegando, entendeu? E muitas vezes você fica criando bloqueios, não, mas tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. Vivencie isso em plenitude. Acho que a melhor palavra para representar isso é plenitude. Esteja lá, mas aproveite cada vez mais as coisas de um jeito bem. Não tem como, por exemplo, escrever um bom livro sem estar presente. Ou mesmo fazer uma carpintaria, né? Você criar um armário sem estar presente lá com o martelo, com o prego e todas as ferramentas que você vai precisar fazer, tá? Lição número 8. É o obstáculo que esculpe nossa integridade e não o contrário. Então, olha que interessante. O obstáculo é ensinado para você na sociedade, ou mesmo no materialismo científico, como algo ruim. Né? A pedra do seu sapato, a pedra no meu caminho, aquilo que na verdade é ruim. Mas todo obstáculo tem que gerar algo diferente, entendeu? E aí, no caso, independente do obstáculo, você vai repassar e passar por cima, do lado. Você vai conseguir ultrapassar aquele obstáculo, ó, vai ficar lá no seu passado. Nossa, eu estava dando tanta bola para essa pedra que estava no meio do meu caminho, que na verdade as coisas passaram muito mais facilmente. E é isso que se trata o obstáculo. Então, assim, ele esculpe nossa integridade, quem nós somos, a ética, a moral, entendeu? E aí você vai entendendo, caramba, eu agi com ética, com integridade, apesar desse obstáculo. Eu não estou fazendo que nem todo mundo está fazendo. E isso te faz uma pessoa cada vez melhor e mais entendida em relação ao seu nível de consciência. Lição número 9. Por fim, sobre a não desistência e a frustração. Você vai desistir muitas vezes, você vai se frustrar muitas vezes. Isso é normal. Guarda o que eu estou falando. Desistir, frustrar-se, vão ser coisas que vão acontecer naturalmente. Mas a forma de você desistir sempre, frustrar sempre, depende muito mais da sua própria reação do que o que está acontecendo no externo. Tá? E aí, no caso, você vai desistir apesar dos desafios que você está enfrentando? Você vai ficar frustrado? Eu sou vítima do sistema, vítima de tudo, coitadinho, né? Você vai vivenciar ainda isso ou você vai conscientizar-se, espera aí, eu sou além de quem eu sou agora, desse número de passaporte, desse RG, da cor, né? O pessoal fica às vezes pensando, caramba, você não é só esse ser que você acha que você é muito mais do que isso, em outras realidades, em outras dimensões. E quanto mais você se expande, caramba, não tem como eu desistir, não tem como eu ficar me frustrado. E aí, no caso, você chega nesse ápice, a gente pode dizer até a pedra filosofal da alquimia, que é em relação a esse próprio entendimento. Se você quer a nossa ajuda em relação a isso, né, então até para entender melhor esses conceitos, a gente tem um treinamento que te ajuda em relação a esse entendimento. Basicamente, você vai ir um pouquinho para baixo, né, você vai arrastar para baixo, ou mesmo onde você estiver, clicar no primeiro link, que lá tem um curso, um treinamento nosso avançado para te ajudar nesse aspecto. É muito fácil, muito simples, você clica lá no primeiro link, que a gente vai poder te ajudar em relação a esse treinamento. Logicamente que a gente quer contar com você aqui desse nosso lado, dentro da Mangabeira Academy, nosso treinamento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!